Aí, terceiro ano mais bonito do Brasil, né? Estamos aqui de novo agora para a gente conversar um pouquinho sobre a aula 22, certo? Que é uma aula sobre princípio fundamental da dinâmica, que é outra aula super tranquila, mas que tem exercícios que vão dar um pouquinho de trabalho, tá? De novo, né? A gente está começando a discutir quais são os efeitos da resultante ou da gente não ter resultante. Por exemplo, se a resultante for zero, a gente viu que a gente não tem aceleração. E aí o nosso movimento tem que ser uniforme, retilíneo ou repouso, tá? A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, ele fala da situação diferente daquela. E se eu tiver resultante? Se eu tiver resultante, eu tenho aceleração. Então é isso que está escrito aqui, ó. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional ao valor, à intensidade da resultante das forças aplicadas nele. No ângulo, a gente chama a resultante somente de R, tá? Então, R igual a massa vezes o módulo de A. Por que eu estou pondo o módulo aqui? Repara que eu não pus seta em cima desse R, então eu estou calculando o valor da resultante. Tá? E resultante é um vetor, então ela não pode ser negativa. E essa aceleração aqui, se for a aceleração escalar, dependendo do jeito que a gente calcula, ela poderia ser negativa em movimentos retardados. Então, para evitar o risco, né, da gente colocar um menos aqui e achar uma resultante negativa, estou pondo a aceleração em módulo. Sempre que ela for positiva, eu nem vou colocar o módulo. Resultante igual a massa vezes A. Só toma esse cuidado. Resultante, por ser um vetor, não pode ser negativo. Repara então, o que a gente está escrevendo aqui é assim. Ó. Se eu aplico uma determinada resultante no objeto, ele adquire uma aceleração. Vamos pegar um exemplo prático. Se você exerce uma força, você chuta uma bola, ela vai ter uma aceleração, ela vai ganhar uma certa velocidade. Se eu aumento a força, né, aumento a intensidade da resultante, eu vou aumentar a aceleração, então ela vai ganhar mais velocidade. Ok? É isso. Basicamente a ideia que a gente vai ter é essa aqui, resultante igual a m vezes a. Belezinha? Se a resultante fosse zero, olha que interessante, ó. Se a resultante fosse zero, um produto cuja resposta é zero deve ter um dos dois termos sendo zero. Massa zero não existe. Então, se a resultante for zero, a aceleração é que tem que ser zero. A aceleração aqui a gente pensa do ponto de vista vetorial. Para a aceleração ser zero, vetorial, eu não posso ter nem mudança de valor, nem mudança de direção. Se você voltar lá na aula de aceleração vetorial, você vai perceber que aceleração vetorial zero só existe em dois casos, repouso ou MRU, movimento retilíneo uniforme. Então essa lei, ela confirma a lei anterior, tá? Ela confirma o princípio da inércia. Se a resultante for zero, quem está parado permanece parado, quem está andando permanece andando. Ou o inverso, né? Quem está em MRU tem resultante zero, quem está em repouso tem resultante zero. Belezinha? Vamos lá. Cuidados que a gente tem que tomar. Como que eu calculo a resultante? Bom, para calcular a resultante, eu tenho que marcar todas as forças do meu sistema, como a gente está acostumado a fazer, desenhar as forças, e aí olhar a soma de vetores. E isso vai ser igual a m vezes a. E esse a aqui, como é que eu posso calcular? Bom, eventualmente esse a eu tenho que usar as equações de move. V igual a V0 mais AT, Torricelli, sorvetão. Tá? Então, essa equaçãozinha ela é muito simples, mas ela demanda coisas que a gente já viu há algum tempo. Então, por exemplo, ó, a gente vai ter uma questão lá na página 667 do seu material. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo fugir dessa lâmpada aqui. Tá, mais ou menos, vai. Ele fala assim, ó. Um corpo de massa m igual a 3 kg está em repouso sobre um plano horizontal. A partir de dado instante, t igual a zero, passa a agir sobre ele uma força F horizontal constante, que faz com que o corpo percorra 40 metros em 4 segundos. Sabendo que o atrito entre o corpo e o apoio é constante de intensidade 10, a intensidade da força F é em newtons. Então vamos lá, os cuidados, a gente tem que tomar um monte de cuidado nessa questão. Eu desenhei o objeto aqui, ó. Esse é o nosso objeto e eu estou supondo que a gente vai empurrar esse objeto para a direita. Quais as forças que atuam nele? Peso vertical para baixo, normal porque ele está apoiado na superfície. Eu vou puxar ele com uma força F para a direita e aí eu vou ter um atrito para a esquerda que vale 10, tá? Vamos lembrar, toda vez que eu não ponho setas em cima dos vetores aqui, ó, é porque eu estou falando das intensidades. Se eu quiser pôr número nesses caras, eu posso, igual eu fiz com atrito, tá bom? Então eu sei que eu tenho essas forças atuando nesse cara. Esse cara vai ser acelerado, lembra que ele estava em repouso no começo. Bom, vai ser acelerado se a força que está puxando ele para cá, para a direita, for maior que o atrito. Que aí tem resultante para a direita e o cara vai andar. Se essa força aqui não ganhasse do atrito, ele não iria começar a se movimentar. Como é que ele vai andar então? Ele está falando que ele vai andar uma certa distância. Ué, resultante é igual a massa vezes a aceleração. A normal e o peso eu sei que são iguais.
Quantas forças sobram atuando no meu objeto? F e A. Força F e força A não são opostas? Resultante, né, de vetores opostos. Maior F menos A menor. Então, F menos A é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos lá. Parece bobagem, mas a gente usou aqui conceito de força, desenhar as forças e soma de vetores. F menos A igual a massa vezes a aceleração. O que a gente quer saber desse cara mesmo? A intensidade da força F. Para saber esse F aqui, eu preciso conhecer todos os outros. Atrito é 10, massa é 3, e a aceleração, você sabe? A gente não sabe. Então a gente tem que determinar. Como é que eu vou saber o valor da aceleração? Aí virou uma questão de cinemática, virou uma questão de move. Eu sei que a velocidade inicial dele é 0, tá? Sei que a velocidade inicial dele é 0. Eu sei que ele andou 40 metros em 4 segundos. Então eu quero determinar a aceleração. Cuidado, se você está querendo dividir o ΔS por ΔT, você está cometendo um erro grave, que vira e mexe a gente volta. Se você divide ΔS por ΔT, eu vou achar a velocidade média. E a velocidade média não faz parte das nossas equações de movimento acelerado. Quem são as equações de move que a gente tem? V igual a V0 mais AT. Sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Nenhuma dessas três equações usa velocidade média. Elas usam velocidades finais se tiver velocidade final. Então, cuidado. ΔS por ΔT não pode ser aplicado em problemas que têm aceleração. Dessas três equações que eu te falei, ó, a que vai encaixar para a gente resolver, e sempre que a gente tem problema de move, eu recomendo que você anote as três equações, tá? Anota as equações, assunto da aula 9, 10 e 11, se eu não me engano, tá? Acho que é 8, 9 e 10, na verdade. É virada do caderno 1 para o caderno 2, 8, 9 e 10. Todas as vezes que você tem esse tipo de problema, anota as equações. Ô, professor, eu não lembro dessa equação aí. É o S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Em que eu pego o S0 está desse lado, ó, passo para cá e ele vira ΔS. É um macete para a gente escrever a equação de forma compacta. Aí eu posso resolver a aceleração, ó, porque eu sei que ele andou 40, partindo do zero, em 4 segundos, mais o A que eu quero saber, tempo é 4 ao quadrado dividido por 2. Beleza? Não faça ΔS por ΔT, que dá errado. O que vai sobrar aqui para nós, então? 40 é igual, 0 vezes 4 é 0. 4 ao quadrado, 16, sobre 2, 8 vezes A. 40 é igual a 8A. O A sozinho é 40 dividido por 8. A aceleração é 5. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Juntando duas partes da física que se complementam. Quais são as partes da física que se complementam? Vamos lá. Como a força F é maior que o A, eu produzo uma aceleração. E o que essa aceleração faz? Aumenta a velocidade do corpo, fazendo ele percorrer aqui uma certa distância em movimento acelerado. Beleza? Então, F menos A, Eminho vezes Azinho. Ó, F eu quero saber, menos 10 é igual a massa, que era 3, vezes o A, que é 5. 3 vezes 5, 15, passa esse 10 para lá somando. F igual a 15 mais 10, F igual a 25. Essa questão sozinha, ela tem quase que um resumo de muitas aulas que a gente viu para trás. Né? Só para a gente retomar, ó, move, desenho de força, desenho de atrito, cálculo de vetores. Então é uma questão que ela é simples, assim, até a página 2, mas bastante completa, que totaliza vários conteúdos que a gente tem. Se você não está seguro em alguma dessas partes, retoma que vai ser importante para nós. Beleza? Vou passar para frente, ó. A resposta dela é E, né? Questão 2 e 3, elas falam do mesmo texto e elas vão ter um gráfico de movimento. Então, de novo, a gente viu esses movimentos lá já faz um certo tempo. Ele fala assim: um corpo de massa 3 kg percorre uma trajetória retilínea sobre uma superfície plana horizontal. O gráfico da velocidade em função do tempo de seu movimento é indicado na figura ao lado. Então, olha para o gráfico aqui, ó. Durante esse pedaço de 0 até 4, a velocidade dele era constante. E depois a velocidade diminuiu. O que aconteceu então nesse pedaço? Ele retardou. Como é que a gente faz para parar um objeto? Lembra? A gente aplica uma aceleração contrária ao movimento. Ué, se eu aplico uma aceleração contrária ao movimento,
a resultante também tem que ser contrária ao movimento. Então o cara está indo para a direita, a resultante tem que ser para a esquerda para eu fazer ele parar. Beleza? Tá? A gente vai ver isso aí durante o resto da resolução. Aí ele fala assim, ó, sabendo que a força F horizontal constante age sobre o corpo apenas no intervalo de 0 a 4 segundos, opa, então tem uma força que puxa o cara só de 0 até 4, depois de 4 para frente ela para. E que durante todo o movimento a intensidade da componente do atrito é 6. Então vamos lá, o atrito vale para o movimento inteiro. Pergunta 2, qual a intensidade de F em newtons? Vamos lá, o F só existe entre 0 e 4 segundos. Então, para poder determinar a força F, eu preciso desenhar as forças entre 0 e 4 segundos. Beleza? Quais são as forças que eu tenho entre 0 e 4? Peso, sempre tem. Normal, que está apoiado em superfície. E aí a gente vai ter a força que está puxando o cara. E a gente vai ter um atrito para trás. E esse atrito eu sei que vale 6. Mesmo que o desenho não pareça, tá? Por quê? Porque eu aproveitei o desenho da questão anterior, para eu não ter que desenhar isso de novo aqui no PowerPoint. Mesmo que o desenho não pareça, o que vale para mim é o conceito. Que conceito? Entre 0 e 4 segundos, a velocidade do móvel é constante. A velocidade do móvel está fixa. Se a velocidade está constante, eu estou falando de um movimento retilíneo e uniforme, um MRU. Se o movimento é retilíneo e uniforme, a resultante tem que valer 0. Então vamos olhar para as forças aqui. Ó. Se a resultante vale 0, o peso e a normal são iguais, certo? E na horizontal, essas duas forças têm que ser iguais também. Observe, não parece no desenho. Sim, meu desenho está fora de escala. Mas elas têm que ser iguais para a resultante ser 0. Por quê? Se F fosse maior do que o atrito, o movimento seria acelerado. E aí a minha reta nunca ia poder ser assim. Teria que ser uma reta crescente, beleza? Essa aqui é uma condição de inércia. Ó. O cara está andando com velocidade constante porque a resultante é 0. Retilíneo e uniforme. Para a resultante ser 0, o F tem que ser igual a A, então esse F vale 6, que dá a alternativa D de Jack Johnson. Tranquilo, pessoal? Bonitinho aí, tá? Condição de resultante 0. Por isso que o gráfico não varia a velocidade. A3. A3, ele fala de gráfico, do mesmo gráfico de novo, da mesma questão, só que ele quer saber em que instante o corpo para. Eu vou copiar o gráfico aqui daqui a pouco. Para a gente poder fazer um instante que o corpo para, eu tenho que pegar o trecho de movimento retardado do meu gráfico. E o movimento começa a retardar no tempo 4. Forças que atuam: peso, normal e um atrito valendo 6. Observe, e a força F? A força F só estava existindo de 0 até 4 segundos. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo prático? Um exemplo que poderia acontecer com você, tá? Vamos supor que a gente tivesse uma situação normal, que você pudesse ir ao supermercado tranquilo e você está empurrando o seu carrinho. Enquanto você está empurrando o seu carrinho, a velocidade dele é constante. De repente, você tira a mão e deixa o carrinho andar um pouquinho pelo corredor. Esse carrinho vai continuar andando sozinho pelo corredor? Durante o intervalo de tempo vai, mas depois ele para. Por quê? Porque quando você para de empurrar, então você tira a força F, eu tenho uma força de atrito que se opõe ao movimento. E essa força de atrito que se opõe ao movimento retarda o movimento do carrinho, fazendo parar. Então seria isso, ó, o carrinho estava andando, aí a força que você empurrou deixou de existir, ficou um atrito para trás. Normal e o peso se cancelam, sobra um atrito contrário ao movimento, força oposta ao movimento vai gerar movimento retardado, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular quanto vale a aceleração. E aqui, como eu sei que o movimento é retardado, eu estou tomando cuidado de pôr em módulo. Beleza? Resultante igual a massa vezes A, normal e peso se cancelam, a resultante é o próprio atrito, só tem um vetor aqui que sobrou para mim. Então, atrito igual a MA. 6 é igual a massa, que é 3, vezes o módulo da aceleração. A aceleração em módulo vale 2. Sempre que a gente usa ou acha, determina a aceleração para forças, ela sai em módulo. Tá? Por quê? Do lado de cá, eu tenho uma grandeza que é vetorial e ela é expressa em módulo. Então, sempre vai sair em módulo. Tranquilo? Entretanto, se eu for trabalhar com a cinemática do movimento, cinemática escalar, para esse cara que está com velocidade de 20 reduzir a velocidade, eu tenho que pôr uma aceleração negativa, porque o movimento é retardado. Observe, então, eu ponho menos ou não ponho? Se você estiver usando as equações de força, nunca.
Se você estiver usando a equação de cinemática, as do move, e o movimento for retardado, tem que pôr. Então eu tenho uma aceleração de menos 2, tá? Que eu sei que eu achei por causa da força, nesse trecho aqui, ó, essa reta aqui vai ter uma aceleração de menos 2. No trecho que é retardado, que é esse aqui, por que eu não posso pegar a parte anterior? Porque a parte anterior era de movimento uniforme. No trecho retardado, ó, o V0 é 20, quando começa a frear a velocidade é 20. Ela vai até 0, então meu V final é 0. O tempo final é o TP. E o tempo inicial, onde ele começa a frear, é o 4. Então o V0 é 20, V final é 0, o tempo final é TP e o tempo inicial é 4. Como que eu vou tentar achar esse tempo aqui? Pela definição de aceleração. A aceleração é ΔV por ΔT. Beleza? ΔV por ΔT. Tudo que tem delta é final menos inicial. Então, ó, menos 2 é igual velocidade final, 0, que era essa, no tempo final aqui, menos a velocidade inicial, que é 20, dividido por... Eu recomendo que vocês, se for anotar isso aqui no seu caderno, na sua apostila, coloca a divisão de pé, tá? 0 menos 20 dividido por TP menos 4. Eu não fiz isso porque o meu espaço aqui ia ficar muito apertado. Porque eu ia ter que inserir as equações de símbolo de equação e ele ia acabar caindo fora do slide, tá? Então ficou assim. Mas escreve de pé que você vai conseguir entender melhor. Então 0 menos 20 é o ΔV dividido por TP menos 4. Menos 2, aceleração, dá menos 20. 0 menos 20 por TP menos 4. O que eu fiz? É como se eu multiplicasse em cruz, ó. Passasse o TP menos 4 para cá e o menos 2 para cá. Por que eu fiz isso? Porque 2 e 20 são pares, né? Então TP menos 4 é igual a menos 2 dividido, perdão, menos 20 dividido por menos 2. Menos dividido por menos dá mais. Então vai dar 10. TP menos 4 é igual a 10. Ó, passo 4 para o outro lado, somando. 10 mais 4, o tempo P do final do processo é 14, que dá a letra A. Vamos entender isso aqui de uma outra forma, tá? Só para a gente poder sacar o que a gente estava fazendo. O que aceleração significa? Que a cada segundo de tempo que passa, eu tiro, por isso que é negativo, 2 metros por segundo de velocidade. Não é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu tiro 2 metros por segundo a cada segundo de tempo. Ué, quanto tempo demora para minha velocidade reduzir 20 metros por segundo? Bom, se eu reduzo 2 metros por segundo em 1 segundo, para reduzir 20 eu gasto 10. Foi esse 10 que eu tenho aqui, ó. Cadê o mouse? É esse 10 aqui. Professor, por que o tempo é 14? Porque deste ponto até este, eu tenho 10. Mais os 4, que era o tempo inicial, tá? Que dá os 14 que a gente tem aqui. Então, de novo, ó, não é a segunda lei de Newton que é complicado, mas sim ela totaliza, ela junta várias coisas que a gente aprendeu. Mas não se desespera, porque a gente vai ter mais aulas disso aqui para a gente estudar ainda. A gente tem uma sequenciazinha de dinâmica interessante pela frente. Última questão. Dois corpos A e B, de massas 2 e 4 kg, respectivamente, são abandonados ao mesmo tempo, de uma altura H igual a 5. Desprezando a resistência do ar e considerando G igual a 10, está correto afirmar que... Muito bom. Como é que eu sei a aceleração, quem chega primeiro e as acelerações? A gente vai fazer, para esse objeto, o cálculo da aceleração. Ó. Então, por exemplo, se eu pego esse objeto e solto, quais são as forças que atuam sobre eles? Eu vou fazer para um. É o peso. Neste caso, não tem resistência do ar. Então, eu tenho somente o peso. Ué, então, peso é a resultante do meu sistema. Resultante é igual a massa vezes A. Quem é a resultante aqui? É o peso. Diferente da questão da aula anterior, não tem outra força atuando de resistência, tá bom? Então, o peso vai ser igual a massa vezes A, porque o peso é resultante. Como é que calcula peso, gente? Massa vezes G. Ué, então massa vezes G é igual a massa vezes A. Olha a massa cortando. Faz diferença se eu colocar 2 aqui e 2 aqui? Ou se eu puser 4 e 4? Não, porque ó, 4 com 4 corta, 2 com 2 corta. Então, quando eu tenho um objeto caindo livre de resistência do ar, a massa que aparece dos dois lados vai ser sempre a mesma, não tem outra força puxando o cara. Então, a aceleração vai ser o próprio G. A aceleração vai ser 10, beleza? A aceleração do cara é 10. Independente da massa, a massa não influencia. Ô, professor, mas se eu soltar aqui na minha casa agora uma folha de papel, né, e o meu celular chega antes no chão. Sim, é verdade. Por quê? Porque tem resistência do ar. Se não tiver resistência do ar, se o meu experimento for feito numa câmara de vácuo, ou se o formato dos objetos forem
em forma de gota, eles tiverem um tamanho desprezível, de tal modo que a resistência do ar seja baixa, isso aqui é verdadeiro. Nas condições do meu problema, os dois corpos têm aceleração de 10. Beleza? Bom, vamos lá, olhar para o nosso problema. Se você tiver aqui, ó, aceleração de 10, que são iguais para os dois, eu tenho duas possibilidades aqui, ó, C e E. Tá? C e E. E eu tenho certeza que os dois caras vão chegar juntos, tá? Porque eles partiram de velocidade zero e são acelerados à mesma taxa. Certeza que eles chegam juntos. Como é que eu vou saber se é a letra C ou se é a letra E? Preciso calcular a velocidade com que eles chegam no chão, no solo. Para calcular essa velocidade que eles chegam no solo, eu vou ver o que a gente tem disponíveis aqui. Você sabe quanto tempo demora para ele cair lá? Não sei. Eu sei que eles partem do repouso e caem 5 metros. Quando a gente não tem o tempo, uma saída elegante para a gente resolver é usar Torricelli. Então, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial, que é 0, que eles partem do repouso, mais 2 vezes a aceleração, que a gente achou que é 10, vezes a distância, que são os 5 metros que ele vai cair. Tá? Ó, 0 ao quadrado não dá nada, 2 vezes 10 é 20, vezes 5, 100. V quadrado igual a 100. Então, V é raiz de 100, que dá 10. Tá? Então, a velocidade final dos objetos é igual, tá? E vale 10. Então, olha ali, ó. As acelerações dos corpos são iguais a 10 metros por segundo ao quadrado e chegam juntos ao solo com velocidade 10. Então, novamente, uma questão que envolvia dinâmica e cinemática. Eu acho que a tônica dessa aula 22 vai ser isso. Na sequência, a gente vai acabar vendo outras coisas. A gente vai começar a ver aqueles problemas de bloquinhos com mais blocos, tá? Mas, por enquanto, essa aula, a gente, inclusive, revisa os assuntos das aulas 8, 9 e 10. Beleza, pessoal? Juízo, bons estudos e até breve.